Opa, galera do museu, estamos aqui com o mestre Grilo, do grupo Senzala, tá? O mestre, podia fazer uma pequena apresentação aqui da sua pessoa? Vamos lá. Bom dia para todos. Né? Meu nome é Flávio Machado de Bulhões, na capoeira Grilo. Então, nasci no Rio de Janeiro, 1966, 66. Já nasci com pressa, porque nasci já antes do tempo previsto. Então, já desde o dia de nascimento, já estava na correria, querendo chegar em algum lugar, nem sei aonde. E é nascido em que lugar do Rio de Janeiro, mestre? Nascido na Botafogo, na Casa de Saúde lá, São José, se não me engano. E que se criou aí, é dessa região ou não? Eu sou dessa região. Quando eu nasci, meus pais moravam no Jardim Botânico, colado ao Parque Jardim Botânico, um apartamentinho. Aí ali a família foi crescendo, meu pai já com quatro filhos. Aí mudamos para umas ruas mais além, mas no mesmo bairro. Então fiquei sempre, a vida toda, nascido e criado no Jardim Botânico. Ô mestre, o senhor começou capoeira com quem e aonde? Bom, o lance da capoeira, eu comecei primeiro com os amigos. Tinha o pessoal da rua, já tinha os amigos, jogava futebol, eu já não era muito bom em futebol, não tinha muito jeito, falei, pô, negócio de futebol é foda. Aí tinha o pessoal da capoeira. Falei, rapaz, gostei, mas eu era sempre franzinho, magrinho e tal. Os caras tudo maior, tudo querendo me bater. Eu falei, eu vou aprender essa porra. Aí começaram no fundo de quintal. A gente treinava no fundo de quintal, ia lá para a garagem da minha casa, ou ia para a pracinha, com os amigos. Aí, com os amigos, eu fui conhecendo a capoeira e fui querendo buscar um grupo. Aí visitei alguns grupos. Visitei o primeiro grupo dos amigos, que era bem perto da minha casa, que era do Mestre Caio. Um cara fortão, forte pra caramba. E tinha uns alunos bons, e a galera ali era pau. Pau. Eu fui lá, a primeira aula que eu fui fazer, pô, legal, já jogava um pouquinho. Aí o mestre falou, manda, entra lá na roda. Aí eu entrei, aí mandou os alunos entrar para me pegar. Os caras eram todos meus amigos. Aí os caras, não. Quando pegaram, o cara, ele entrou na roda, depois me tirou, sapecou os alunos. Eu falei, pô, eu não vou entrar aqui não. Aí fui buscando. Aí meu pai falou, sozinho você não vai, se não é aqui perto, você tem que ir. Não. Aí convenci minha irmã, também gostava, minha irmã, a gente sempre saia no pau. Ela falou, pô, então vamos embora lá. A gente foi buscar. Aí fomos, visitamos a academia do Mestre Peixinho e tal. Aí visitamos a academia do Mestre Gato, no qual o Mestre Garrincha também estava dando aula. Aí começamos lá. Mestre Gato, Mestre Gato, um dos fundadores do Grupo Senzala. Isso era lá no Largo do Machado. Era longe da casa da gente, aqui de ônibus. Aí meu pai falou, não, sozinho, você não vai mesmo. você tinha que idade? Né? Tinha 11 anos, 11, 12 anos de idade. Aí convenci minha irmã, aí, bom, minha irmã ficou mais fanática do que eu. Aí só não podia jogar junto na capoeira, que era pau. Aí eu já falava, agora aqui eu posso revidar também. Mas aí legal, a gente começou lá na Nicei, se eu não me engano, o nome da academia, no Largo do Machado. Era o Mestre Gato e o Mestre Cláudio Moreno, que davam aula no local. O Mestre Cláudio Moreno era dançarino e veio para uma turnê na Europa. Aí o Mestre Garrincha começou. Conhecemos lá o espaço e começamos a treinar lá, Largo do Machado. Ou seja, o mestre começou a treinar com o mestre Garrincha já diretamente. Diretamente. E ele era professor do mestre. Ele era um dos mestres do grupo Senzala. Certo. Né? Era nesse período ainda estava bem jovem também, estava se formando para a educação física. E dava aula nesse local e num outro, que era o Centro CEL, Casa do Estudante Universitário, na Praia do Flamengo. Então depois a gente
variava os dois lugares, na Largo do Machado e na Praia do Flamengo. E dentro do Senzala o mestre Garrincha treinava com quem? Aprendeu capoeira com quem? Pois aí vem a história, né, do Grupo Senzala, a formação do Grupo Senzala, que era, os fundadores eram os irmãos, era o Paulo Flores e o Rafael Flores, e tinha mais um irmão, que agora, eu não, se eu não me engano, não vou dizer o nome, porque senão eu vou errar. Eram 3 irmãos, e esses irmãos que começaram o grupo ali no Cosme Velho, né? Então eles eram da Bahia e já moravam no Rio de Janeiro. E de férias eles iam de volta para a Bahia, ficavam 3, 4 meses na Bahia e lá treinavam. Um treinava com o mestre Bimbo, outro treinava com o mestre Pastinha e tal. Chegava no Rio, trazia aquele material e ficavam treinando ali na casa que eles tinham no Cosme Velho. Aí foi chegando o pessoal, tem o pessoal das antigas, o Borracha, dentre outros. Aí o Garrincha e o Sorriso, que eram bem garotos, bem jovens, já desde então já existiam dentro da casa do mestre Rafael, que a mãe dele dava aula para os 2 garotos, que eles eram da comunidade do Santa Marta e tal. Tem bastante história aí. Então, envolvendo o Garrincha e o Sorriso, a família acolheu. Eles são irmãos? Eles são irmãos de coração, mas não de sangue. Viviam na mesma comunidade, um barraco do lado do outro, assim, basicamente, no Dona Marta, né? Então, aí vem a história do grupo. Ele se forma ali, o pessoal meio de classe média, aí tinha o Gato, o Gil Velho, dentre outros. Depois chega o mestre Peixinho também, o Peixinho traz o Itamar, o Cláudio também de Brasília, dentre outros. Nome, para mim, fica meio difícil, que eu não recordo um negócio de nome. Mas, então, essa era a formação básica do grupo, né? Desde então, desde 1963, tipo assim, foi quando eles formataram o grupo oficial, deu-se o nome e tal, numa demonstração que eles tinham fazendo, e alguém perguntou, bom, temos que apresentar o grupo, como é que vai ser lançado o grupo? Aí o mestre Rafael, lançou o Senzala e conta um poema muito bonito sobre o nome Senzala, né? Aí vem a história. Aí depois, ou seja, aí depois o próprio mestre Garrincha, depois também começou a fazer essa expansão do próprio trabalho. Justamente. Aí foi quando você teve esse contato. Foi justamente. Até então os caras treinavam capoeira, não se chamavam de mestres. Mas foi crescendo, o movimento foi crescendo, cada um foi criando um seu próprio grupo, seu próprio núcleo. Aí eles formataram o lance da graduação também, de utilizar uma calça de capoeira, o abadá, a corda. Então é uma coisa que eles mesmos se lançaram como professores de capoeira, ainda não tinha, sei lá, o nome mestre, né? Mas já se deram uma graduação vermelha, para diferenciar das artes marciais que eram faixa preta, então já botaram uma graduação diferente e basicamente utilizaram a graduação do judô seguindo, né, a ordem das escalas das graduações, de branca até que seria a preta, botaram a vermelha, né? Eram 8 cordas, basicamente. Não existia cordas intercaladas. Isso veio depois, posteriormente, com a expansão. Depois, cada grupo com a necessidade de valorizar o trabalho dos alunos foi quebrando a graduação para estimular também. Vai aí que você está indo bem, mas calma aí, ainda não chegou lá. Então, aquela coisa, né? Hoje, a graduação, o sistema de graduação do Grupo Senzala é igual para todos os núcleos do Senzala? Basicamente, sim. As cordas inteiras, sim. Sendo que o Centro Cultural Senzala, que era ligado ao mestre Peixinho, eles criaram algumas cordas intercaladas
altas que não existia dentro do grupo Senzala. Mas pelo mesmo fato das cordas baixas terem uma necessidade de valorizar o aluno, eles fizeram a mesma coisa com as cordas altas. Mas hoje foi mais ou menos discutido e tentaram eliminar essas cordas, justamente sem a necessidade, né? Valorizar mais o que era de base, né? E o trabalho mais infantil que tem um outro aspecto. Mestre, aí quando você chegou na academia do Mestre Garrincha, quem eram, ou seja, quem é que estava no mesmo nível de aprendizado que você, começando capoeira também? Quem eram seus contemporâneos de treino? Você lembra nomes assim? Bom, lembro alguns, tinha uma galera, com certeza. Tinha dois irmãos, que um deles hoje é mestre de capoeira, o Jacaré, o irmão dele, o Pingo, um baixinho, jogava bonito, bacana também. Aí tinha a dupla, era o Tico Tico e o Zé Colmeia, os caras bacana pra caramba. Zé Colmeia, um cara que tinha um barrigão, mas era flexível. Você fala, caraca, velho, como é que o cara pode fazer aquele movimento doido? Mó barrigão. Mas borrachinha mesmo. Aí tinha uma galera, Babuíno, o Cutia, a Tissa, que hoje é mestre Tissa, que saiu do grupo Senzala bastante quase formada, saiu e foi para Capoeira Angola, hoje é mestre de Capoeira Angola, mestre Tissa, né? Um grande meu amigo mesmo, mestre Bruce, que o mestre Bruce já tinha começado com camisa, que nesse tempo camisa ainda era parte do grupo Senzala. Então, Bruce tinha dado um tempo e a gente era amigo de família, a gente era amigo de rua. Então eu conheci sempre o irmão dele, a gente ia para Ilha do Mel, fazia várias viagens. E eu conversei o Bruce e falei, porra, velho, bora voltar a treinar, cara. Você gosta de capoeira? Bora. Hoje está aí, mestre de capoeira também, né? Muito legal. Então era essa galera assim. Certo. E os mais velhos? Ou seja, quando você chegou, quem era aquelas referências dentro do Pois, salão? todos esses caras basicamente eram mais velhos, que eu era mais jovem. Então tinha um cara que sempre eu ficava com o olho assim regalado, morrendo de medo. Era o Kung Fu. Era um cara muito amigo do Garrincha. Não era aluno direto do Garrincha, se não me engano era do Cláudio Moreno. Mas estava sempre lá. Estava sempre lá e depois da viagem do Cláudio Moreno, era referência na capoeira do Garrincha. Então eles sempre andavam juntos. E era um cara, porra, jogo duro, era cruel, era marvado. Uma das cenas mais cabulosas que eu já vi de capoeira infelizmente, foi com ele. Que não consigo esquecer. O cara deu uma paradinha assim, no joelho do cara assim, estraçalhou, quebrou, fatura esporte. Tipo assim, gente fina, mas aquelas coisas, capoeira é pau. Nessa época a capoeira estava... Era pau, velho, era pau, mas tinha... Isso é anos 70, anos 80, a gente tá falando de que década? Anos 80. Anos 80. 80. Eu saí do Brasil em 89, então era anos 80. Né? Meus primeiros 10 anos de capoeira no Brasil. Apesar de que eu era garoto mesmo, então outros olhos, mas bom, era isso aí que eu vi de capoeira. Mestre, como é que era a sua relação com o mestre Garrincha? Com o seu professor na época, ali no início, né? Pois, a minha relação com o mestre foi sempre bacana. O Garrincha era um cara bastante social, né? Era um cara que tem aquela energia, que ele, porra, pega, conquista a galera e tá sempre com um alto astral maneiro. Então, foi super bacana. A gente se entendeu bastante bem também. Ele teve
uma relação de namoro com essa minha irmã, que a gente entrou na capoeira. Então, para mim, foi uma grande revolução dentro da minha pessoa e dentro da minha casa, porque dentro da minha casa foi o primeiro negro a entrar dentro de casa pela porta da frente. Veja como é que a história é, né? A gente é branco e o Brasil tem esse negócio, né? Por mais que a gente seja liberal, sei lá, mas a história da gente no Brasil é meio punk. E a gente vem de famílias brancas, né? Eu não digo que eu sou rico, mas eu vim de uma família classe média. Meu pai era médico. Então, aquela coisa, não vai fazer capoeira não, pô. Você, vai fazer outro negócio. De repente é melhor para você. Eu falei, mas eu quero fazer capoeira. Mas porque sempre aquela coisa meio desestimulando, querendo empurrar para outros cantos. Aí você, mas peraí, mas minha galera é essa galera aqui. Então, aí quando eu vi que não tinha mais jeito, então mete bronca. Então esse lance foi muito legal, porque aí meus pais aprenderam muito também, eu acho. Abriram as portas mesmo e o coração, né? Eu já tive bastante discussões com eles, me arrependo até de algumas discussões, não deveria ter falado certas coisas, mas na emoção, aquela negócio, você com a paixão, com a capoeira, e com a pessoa, com o amigo, branco ou preto, indiferente, você puxa a orelha dos pais e fala, que isso, não discrimina. Mas quem é você para fazer esse negócio? Então, às vezes é meio cruel, dentro da história da gente no Brasil, viver essas coisas, mas a gente aprende, a capoeira me ensina muito, até hoje. Mestre, vou até aproveitar aqui esse gancho aí, porque nós fizemos uma entrevista com o mestre Cacá Bonates, né? De Manaus. E na entrevista dele ele fala que na escola se aprendeu que o norte é indígena, o nordeste preto e o sul-sudeste branco. E que ou seja, no sistema de ensino brasileiro durante muitos anos se colocou essa ideia. Então existiu sempre essa figuração no sentido de que de existir o branco, de existir o negro, de existir... Hoje em dia acho que no Brasil está tentando se desconstruir isso, pelo fator também da nossa própria... Todos nós temos um pouco de negro em nós, né? Eu não acredito. De ser uma nação mestiça, né? Eu não acredito, infelizmente, que o Brasil quer desmistificar isso. Pelo contrário, você vê, infelizmente, a gente vive um pior momento da história em relação à economia e política. Então, a gente não valoriza o negro, não valoriza o índio, e para mim, a gente que é do Sudeste, a gente nunca recebeu esse, em cima é assim, no meio é assim, e aqui é assim. Primeiro, a gente era Sudeste, então parece que já tinha o rei na barriga, então nem falava das outras regiões. Então é uma coisa muito pobre. Por causa da economia mesmo, A né? educação é muito pobre, na que a gente recebe. É muito direcionado à visão do branco rico. Então você vive, infelizmente, uma coisa irreal, porque você quer atingir uma coisa que vai ser impossível, de repente, no momento seu de vida, um patamar que a sociedade exige. Aí eu vou aproveitar aqui, de repente a entrevista foi para esse lado, mas acho que está muito, muito interessante. Aí, mestre, você sendo classe média, filho de médico, né, dentro de uma comunidade carioca, com esse modelo muito classista, né, e elitista, aí, só que dentro da capoeira, quando você entra na cultura popular, que é uma cultura de raiz negra, com valores negros, o mestre Bimba teve esse problema na Bahia, quando os alunos dele, quando disseram, o mestre Bimba embranqueceu a capoeira, né? Como foi a recepção em relação a você, digamos assim, nessa capoeira dita de subúrbio, no geral da capoeira, na capoeira negra? É interessante, assim. Porque nessa época eu tinha bastante cabelo, então meus cabelos eram louros, era alto, parecia um negócio, uns cacheados para cima, e eu era surfista. Então, por morar na Zona Sul, tinha facilidade de chegar na praia. E eu, quando era criança, tinha asma, bronquite, tinha que aprender a nadar, tinha que aumentar a caixa torácica e respirar, fazer trabalho de respiração. Aí que me levou a nadar, e eu detestava o negócio de piscina.
Falei, meu pai, piscina não dá. Meu pai gostava bastante de nadar, a gente ia para o mar. Então, já criou aquela relação de mar, eu já adorava a praia, aí comecei a surfar, então a capoeira e o surf se completavam, de dia era surf e de noite era capoeira. Muitas vezes eu tinha problema com o Garrincha, chegava com os olhos vermelhos, o Garrincha, porra, Grilo, você fumou aquele negócio de novo? Eu falei, não, mestre, tô chegando da praia, chegava com os olhos esbugalhados de sal vermelho, eu nem apreciava aquele negócio, tipo. Mas aí é aquela coisa, eu muitas vezes, nem da capoeira, os caras me achavam de playboy, né? O Grilo é playboy. Playboy porque é branco, é louro, é surfista, é tudo que o capoeirista não tinha. Era distante do mar, o cara não tinha muita relação da praia, então era aquela coisa de combate o dia a dia para a vida. Então, você tinha que achar o seu espaço também. Fala, não, meus amigos, eu aqui estou para capoeira, indiferente do lugar que eu venha. De repente eu perdi ou deixei de ganhar várias oportunidades que eu podia ter tido em relação com a possibilidade de vida que eu podia ter tido, abdiquei ou escolhi para outros caminhos. Eu deixei, não, minha parada aqui vou por aqui mesmo. Eu fui para a educação física, fui para a capoeira, fui para o surf, tentei me profissionalizar dentro do surf, sofri logo uma lesão na coluna, ali já quebrou meu sonho de surfista profissional. Falei, bom, surfista não vai dar, estou fodido. E dentro assim, ainda me recuperei rápido, que ainda era jovem, e voltei à capoeira e depois viajei para a Europa. Então, até mesmo na Europa, tinha aquela coisa, pô, aquele cara ali é meio playboy. Então, até alguns amigos meus me chamavam, qual é aquele playboy, surfista? Eu falei, pô, velho, tudo bacana, mas eu tô aqui igual a você, batendo no mesmo prego, fazendo a mesma parada e botando o meu axé da mesma maneira. Tocando, jogando, sendo tal que for, e vambora, né? Então, é uma coisa... Assim, não me sinto discriminado, mas teve alguns momentos assim de se perguntar, pô, qual é? Tem algum problema de ser branco na cultura negra? Eu sou brasileiro e nunca deixei de ser brasileiro. Então fica uma questão aí no ar, né? Como é que é? Mestre, vamos falar agora um pouquinho do mestre Garrincha. Eu queria que o senhor retratasse um pouquinho do perfil dele. Como é ele como pessoa, como líder, como uma pessoa que pensa na capoeira, o que é que ele passa e como é que ele se relaciona, como é que ele relacionava e como é que ele se relaciona hoje, né, depois de tantos anos, com a capoeira e com o trabalho. Pois, então, o mestre Garrincha, Sérgio Augusto Sacramento, como eu já falei antes, ele vem de uma comunidade, da Dona Marta. O pessoal chamava de favela. Então, é um cara que teve uma vida dura, teve as dificuldades para ser o que ele é hoje. Sempre e até hoje vive da capoeira. Era um cara muito duro com ele, super correto, bem direcionado, com a visão certa onde que ele quer chegar, bem aplicado. E era um cara que batalha para atingir o que ele quer conquistar, né? Era super careta, num período onde a capoeira estava crescendo, nos anos 70, 80, ele como negro, mestre de capoeira, entrar numa universidade rica, na PUC do Rio de Janeiro, de elite, de grana, e conquistar um espaço e ter para mais de 100 alunos, era uma coisa excepcional. Então ele andava assim meio pisar de ovos, né? Sempre com a sutileza para não vacilar, porque ele era negro. Então tem histórias assim que ele era chamado para fazer alguma demonstração, e se ele chegava com um pandeiro,
aí já quer, pô, mas é carnaval, então aquela coisa do negro, da figura do negro, e com músico, instrumento, meio pejorativo. Então o cara sofreu bastante repressão, bastante racismo, acredito também, né? Mas como eu disse, é uma pessoa que tem visão e é calmo, sereno, tranquilo, chega onde ele quer chegar porque ele trabalha, batalha. Então, isso, a visão que a gente teve, que eu sempre tive dele também, um cara correto, e chegava, dava aquele recado legal dos treinos. Ele mesmo sempre falava, ó, capoeira, eu não tenho muito o que ensinar, eu crio o clima. Então, às vezes, você fazia o treino milhões de vezes a mesma coisa, mas nunca era a mesma coisa. Porque aí volta e meia vinha um detalhe, você que ali ia se trabalhando e se desenvolvendo. Né? Mas o que ele é forte, por exemplo, é criar o clima. É o que ele sempre fala, eu crio o clima. E você desenvolve a capoeira. Né? E vamos treinar. E como é que é, digamos assim, como é que funciona a hierarquia dentro desse núcleo dele, da capoeira dele, em relação às graduações, à avaliação que ele faz? É a coisa já bem tradicional do grupo, aquelas coisas que a gente nunca fala sobre quem vai ganhar uma graduação. Quando vê o batizado é aquela surpresa e tal, às vezes o mestre segura a corda do cara, fala, não, o cara não está ainda preparado. Aí você como aluno, às vezes você não entende, fala, porra, mas como é que eu não estou preparado? Estou aqui todos os dias, treinando, Mas é aquela coisa, pra gente, na visão do mestre, a corda é para segurar as calças. Então não se atrele com a graduação que quando não vem, porque não é por aí. É você batalhar o dia a dia, treinar e dar pela capoeira também. Então ele analisa, ele fala mesmo, ele quer conhecer você, ele quer conhecer o que você faz, ele quer entrar dentro da sua casa, quer ver o seu dia a dia, quer conhecer a sua família, quer conhecer o todo, para ver quem você realmente é, e dali ele vai te valorizando, vai te dando, vai alimentando o seu desejo. O trabalho do mestre Garrincha hoje, ou seja, a representatividade dele, dos alunos dele, você como mestre hoje, e representando também esse legado dele, né? Está em quantos lugares, assim, digamos assim, a nível de expansão de trabalho? Rio de Janeiro, está aqui na Europa, né? Basicamente, hoje o maior trabalho dele é infantil. Ele só tem um núcleozinho de adulto para ele mesmo volta e meia treinar e encontrar com a galera, mas basicamente é infantil, que ele já desde uns 30 anos já vem trabalhando nesse projeto que chama Capoeira do Futuro, capoeira para criança, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos caras que começou a entrar nas escolas, nas grandes escolas privadas com a capoeira, né? Então, o foco, ele deu um grande foco para a molecada, para a criançada, para crescer dentro da capoeira, né? Então, quando ele começa a diminuir o trabalho com os adultos, é porque ele já vinha desenvolvendo bastante viagem para a Europa. Eles já começaram a vir em 97, 96, 86, 87, já para a Europa, 1986, 87. Então, daí já foi intensificando as vindas à Europa. Ele nunca morou, nunca chegou a morar na Europa, né? Passavam uns períodos que fazia os workshops, as apresentações. Tinha o China, que hoje é Mestre China, também organizava um grande festival na França, no Festival de Teatro e Dança de Avignon, no qual, quando eu cheguei, também participei. Era um mês e meio de show e apresentação nas ruas e nos teatros. Incrível. Então, com esse leque que abre para o exterior, então o trabalho do Garrincha foi meio assim, ele foi direcionando para outros caminhos, né? E começou a diminuir o trabalho adulto, porque ele falava mesmo, o trabalho com adulto às vezes é complicado, os caras são carentes,
você falta, não está presente, eles reclamam, porra, e também fica aquela coisa chata, deixava alguém para trabalhar, para segurar o trabalho, aí volta e meia dava complicação, ou sei lá, enfim, cresceu e o pessoal que ele formou hoje, que sou eu, o Bruce, o Samara, o Timbalada, então todos vivemos também no exterior e somos linhas diretas do mestre Garrincha, né? Um mora na Suíça, o mestre Samara também mora na Holanda, comigo em Amsterdã, o mestre Bruce morou bastante tempo no sul da França, hoje está de volta no Brasil, começando um trabalho novo também no Arraial da Ajuda. Então, o trabalho do mestre está aí espalhado pelo mundo, nós estamos aí espalhados pelo mundo. Mestre, nessa época, ou seja, na época passada, no início da base do Rio de Janeiro, até, vamos dizer assim, os seus 10 anos de Brasil, né, que você, antes de ir para o exterior, quem eram as lideranças do Grupo Senzala? E como é que foi feita a escolha da forma de liderar um grupo tão grande, né? Porque esse grupo depois cresceu numa dimensão muito grande, né? Justamente. É uma coisa meio, às vezes, não é difícil de se falar, mas às vezes é difícil de se interpretar. Porque o Grupo Senzala, ele cresceu num aspecto bem livre, bem solto. Eles não queriam dar poder a uma pessoa, era um grupo. Então já era diferente quanto aos demais mestres de capoeira, que eram mestres e lideravam o seu grupo. E dentro do Grupo Senzala era um grupo e depois mestres, um grupo de mestres que lideravam cada um o seu núcleo na mesma filosofia, sendo que cada um tem uma cabeça, então cada um tem um pensamento, então foi se criando várias vertentes, linhas diferentes de pensamentos e cresceram em formas distintas. Então é uma coisa, tem uma dinâmica muito grande e para trabalhar em conjunto tem bastante choque, né? Porque cada um pensa diferente, mas é aquela coisa, então o pessoal ainda conseguia com uma certa facilidade chegar a um ponto em comum. Hoje é muito grande o grupo, são bastante mestres, para mais de 50, né? Para ser exato, 64, tipo assim, dentro de alguns que já entraram, já saíram, fizeram parte e hoje já não são mais. Como eu já falei antes, o grupo de fundadores, nós temos assim mais ou menos o grupo de fundadores, que era o mestre Rafael Flores, com os irmãos, e daí vem a primeira linhagem dos mestres, mestre Garrincha, Peixinho, Sorriso, Itamar, Gilvério, Gato, e assim vai descendo.